Ok, a grande pergunta pode ser respondida: qual máquina de costura eu devo comprar? É isso que chega no meu Instagram quase todos os dias e quase todos os dias também recebo no canal pergunta: que máquina de costura eu devo comprar? Principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, que é possível você empreender através da costura dentro de casa. Muitas pessoas estão procurando máquina de costura para, quem sabe, iniciar uma nova atividade ou incrementar ainda mais alguma atividade de artesanato ou de costura que já tenha. Então, nós vamos ter uma conversa muito franca e esclarecedora sobre qual máquina de costura você deve comprar. Primeira coisa, o barato pode sair muito, muito caro. Então, preço é um fator determinante lá no final da sua escolha. Depois que você já tiver colocado duas ou três possibilidades de compra, é que você vai ver qual o melhor preço, qual o melhor custo-benefício da máquina que você escolheu. Então, preço é uma das últimas coisas que você vai olhar, ok? E tome cuidado com essas máquinas muito baratinhas. Quando você vê, por exemplo, uma discrepância de preço muito grande, uma muito baratinha e duas mais ou menos no mesmo valor, é sinal de que alguma coisa está errada. A tendência é que essas máquinas muito baratinhas sejam máquinas para pequeníssimos concertos, para coisinhas muito mínimas, não para você realmente trabalhar na máquina, não para você realmente fazer uma pequena produção e não para você costurar roupas. Porque algumas máquinas muito pequenas, de preço muito pequeno, não dá nem para você trocar o calcador da máquina. Aquele pezinho calcador que pode ter muitas funções legais que podem favorecer a sua costura, ok? Então vamos aos nossos lindos e maravilhosos encartes da Singer, que eu também vou deixar disponível foto no final do vídeo para você fazer um print na tela e você poder enxergar, conseguir identificar todas as máquinas num único lugar. E aí você consegue fazer uma comparação. De um lado eu tenho as máquinas mecânicas e do outro lado tenho as máquinas eletrônicas. Então pega um caderninho agora que você vai começar a responder as perguntas mais importantes para que você mesma consiga identificar qual máquina de costura você deve comprar. A primeira coisa que você vai colocar é qual é a sua necessidade. Por que você quer uma máquina de costura? Você quer uma máquina de costura para fazer um artesanato? Você quer uma máquina para fazer roupa? Você quer uma máquina para iniciar uma pequena produção de máscaras de tecido? Ou você quer uma máquina para só um hobby? Essa questão é a primeira questão que você vai responder. Então, você para alguns minutos e pense: por que é que eu quero uma máquina de costura? E aí você precisa pensar o seguinte: uma máquina de costura não é algo que você compra uma e aí quando você melhora você compra outra mais aprimorada e quando você melhora você compra outra mais aprimorada. A máquina de costura, você vai evoluindo na costura gradativamente, independente da máquina que você tenha comprado. Então não adianta você pensar: eu vou comprar uma máquina bem baratinha agora, porque aí depois eu compro uma outra máquina intermediária e depois uma outra máquina. Claro que existe esse processo de evolução. Às vezes a gente compra uma máquina, depois a gente quer comprar uma máquina melhor. Mas esse não é o fator determinante para você comprar uma máquina melhor. Mas saber costurar mais ou menos não é um fator determinante para você comprar uma máquina melhor ou pior, entendeu? Quer dizer, não existe nem essa questão do melhor ou pior, e sim a máquina que mais se encaixa naquela necessidade que você tem. O que você precisa saber também é que muitas máquinas internamente, elas são basicamente a mesma coisa. O que vai mudar são os acessórios, são os componentes de costura, são os pontos, são os trabalhos que elas fazem. E isso sim é que vai mudar de um tipo de máquina para outro tipo de máquina. Então vamos supor que você queira uma máquina que tenha alguns bordados, porque a sua necessidade é ter uma máquina que tenha alguns bordados. Aí sim você vai colocar: olha, tenho essa opção. Tá, qual das duas opções se encaixa no meu bolso? Qual das duas opções está dentro da minha realidade hoje? E não o seguinte: eu vou comprar essa que é
menos, que tem menos bordado, porque eu tô aprendendo, e depois, mais tarde, eu compro essa que tem mais bordado, porque eu vou estar costurando melhor. Você consegue entender isso? Então, o fator você costura menos ou costura mais não está ligado diretamente ao tipo de máquina que você vai comprar. Porque algumas pessoas têm dúvida, olha, eu não sei costurar, então é melhor eu comprar uma máquina bem baratinha? Não é esse o fator que vai determinar a máquina que você vai costurar. Porque você vai costurar e aprender a costurar independente de ser uma máquina mais barata, uma máquina mais cara, uma máquina com poucos recursos ou uma máquina com mais recursos. O que vai diferenciar é que uma máquina com mais recursos, se você não sabe costurar, você vai ter que ler um pouco mais e vai ter que aprender um pouco mais. Quando você escolhe uma máquina, por exemplo, com 3 recursos, você tem 3 recursos para aprender. Então você vai lá, aprende um, aprende outro e aprende outro. Quando você escolhe uma máquina com 10 recursos, você vai escolher um recurso, outro recurso, o terceiro recurso, até o 10º recurso, e isso leva um pouco mais de tempo do que a outra máquina que você escolheu. Já já eu vou te passar as famílias de máquinas e para que mais ou menos elas se encaixam, para que você tenha mais ou menos uma noção. Mas existem algumas coisas que eu ainda quero te passar antes de te passar todas as famílias de máquinas. Por exemplo, se você vai costurar roupas, é muito legal que você compre uma máquina que tenha o braço livre. Isso significa que essa parte da máquina ela vai desacoplar e vai ter um local menor onde você vai conseguir colocar as mangas para você poder fazer costuras circulares. A diferença entre as máquinas mecânicas e as máquinas eletrônicas, basicamente, as máquinas eletrônicas, elas têm muito mais funções. Elas acabam tendo bem mais pontos do que as máquinas mecânicas. Isso porque ela tem um computadorzinho lá dentro dela e ela consegue armazenar uma maior quantidade de informações. Só por isso. Porque as máquinas mecânicas, talvez a gente não consiga colocar tanto botão ali para conseguir acumular tantas informações de tantos pontos. Então, só para você se sintonizar mais ou menos, uma máquina mecânica com maior quantidade de pontos é uma máquina com 32 pontos. Uma máquina eletrônica com menor quantidade de pontos é uma máquina com 56 pontos. Olha só, são mais de 20 pontos a mais numa máquina eletrônica, na menor máquina eletrônica, com menor variedade de pontos, do que na máquina mecânica com maior quantidade de pontos. Uma coisa super importante para você observar nas máquinas é que se a estrutura dela é de metal. Isso faz toda a diferença para que a máquina seja bem firminha na mesa. E hoje, a grande maioria das máquinas da Singer, de todas as máquinas da Singer, tanto mecânicas como eletrônicas, elas têm essa estrutura de metal interna que faz com que a máquina tenha maior estabilidade na mesa. Porque essa era uma das grandes desvantagens no passado sobre máquinas domésticas. Então, hoje as máquinas domésticas, elas têm uma estrutura de metal que conseguem fazer com que elas tenham maior estabilidade e você também consiga fazer costuras utilizando o maior potencial da máquina. Porque conforme você acelera a sua velocidade da máquina, a tendência é que a máquina dê uma trepidada. Então, se ela tem uma estrutura de metal, é legal porque ela dá aquela estabilizada que a gente precisa para poder costurar direitinho. Como as máquinas eletrônicas têm muito mais variedade de pontos, isso significa que você consegue fazer mais coisas com relação a artesanato, você consegue fazer bordados em jogos de cama, mesa, banho, você consegue ter uma maior variedade de pontos para decorar os seus trabalhos. Quando a gente vai costurar somente roupas, a gente não precisa de tantos pontos. Então, se você for costurar roupas, por exemplo, é importante que você veja a questão do braço livre e se ela tem os pontos necessários para que você faça aquele tipo de roupa. Então, vou colocar uma situação. Mayra, eu só vou costurar malha. Olha, então seria legal que você escolhesse uma máquina que tivesse
pontos flexíveis, que são os pontos mais apropriados para a malha. Não que você não consiga costurar malha numa máquina que não tenha ponto flexível, porque a gente já até falou em outro vídeo como é que você faz para costurar malhas em máquinas que não têm ponto flexível. A diferença é que se você vai costurar só lingerie, só biquíni, só moda praia ou roupa de ginástica, é importante que você utilize uma máquina que tenha uma variedade de pontos flexíveis para que a sua produção seja um pouco mais rápida, para que a sua produção tenha um acabamento melhor. Agora, se você só costura roupas em algodão, tudo bem, não há necessidade de você comprar uma máquina que tenha tanta variedade de pontos flexíveis assim. Mas você tem que saber que o dia que você precisar costurar uma malha, você vai ter que costurar com um outro tipo de ponto que não é o ponto flexível. Afinal de contas, se a sua escolha foi uma máquina sem pontos flexíveis, ok, também não tem problema nenhum. Eu espero muito que você consiga identificar isso, porque é muito importante que você entenda isso. Depois que você verificou quais são as suas necessidades, aí você elenca 2 ou 3 máquinas que você tenha gostado e aí você começa a fazer a questão custo-benefício para ver qual máquina cabe dentro do seu bolso. Eu falo família de máquinas porque a Singer ela tem as famílias, os grupinhos de máquina. Por exemplo, a Facilita Pro, ela tem a 4411, 4423 e 4432. O que diferencia essas 3 máquinas são os números de pontos. A 4411, por exemplo, ela não tem pontos flexíveis. Lembra que eu falei? Se você for fazer lingerie, moda praia, então se você for trabalhar só com esse tipo de produto, a Facilita Pro 4411 não vai ser uma máquina tão indicada. Mas se você for trabalhar só com algodão, com coisas simples, basicamente costura reta, costura zigue-zague, ok, essa máquina vai ser surpreendente na sua produção, porque ela é uma máquina rápida e bem estável. Agora, se você precisar dos pontos flexíveis, existe a Facilita Pro 4423 e 4432. E a diferença entre elas é somente o número de pontos. São pontos decorativos a mais entre uma e outra. Uma coisa muito importante que você precisa olhar também. Existem caseados de 2 formas nas máquinas. Ou você faz o caseado em 4 etapas, ou você faz o caseado em uma única etapa. O que significa isso? Quando você fizer o caseado em 4 etapas, é porque existe um botão que você vai girando e você vai fazendo o caseado etapa por etapa. Primeiro fecha lá em cima, aí ele desce a lateralzinha do caseado, fecha embaixo e ele sobe a lateralzinha do caseado. Isso significa que você está escolhendo uma máquina mecânica com toda certeza. Porém, algumas máquinas mecânicas você consegue ter o botão de caseado em um único passo. E as eletrônicas, todas, sem exceção, todas elas fazem caseado em um único passo. Isso significa que ela sozinha, quando você aperta o acelerador da máquina, coloca o calcador de caseado, ela vai fechar em cima, descer, fechar embaixo e subir sem você fazer mais absolutamente nada. Você não precisa mudar nenhum botão. Ela já sabe toda a sequência e ela vai executar toda a sequência. Máquinas mais simples, por exemplo, não tem o passador de linha. Já as máquinas com um pouco mais de pontos e máquinas um pouco mais avançadas, aquelas maiores dentro da família de cada uma, elas têm os passadores de linha. Agora, com relação à velocidade de máquinas, as máquinas mecânicas elas variam entre 750 pontos por minuto até 1.100 pontos por minuto. E olha, eu vou te falar que 1.100 pontos por minuto são muitos pontos. Isso significa que a máquina ela é super rápida e vai com certeza te dar uma excelente produção. E essas máquinas de 1.100 pontos por minuto são só da família Facilita Pro. São máquinas que têm realmente velocidade e que você pode contar com elas para realizar produções maiores de peças, independente daquilo que você estiver fazendo, se são máscaras, se são roupas, se são barras. Ela vai ser uma máquina que vai trabalhar bem mais rapidinho.
Inclusive, a Facilita Pro, ela é uma das máquinas mais rápidas de toda a família da Singer, inclusive da família de eletrônicas também. Então, vamos falar das nossas famílias de máquina? Vou até pegar meu óculos aqui para conseguir enxergar melhor e te passar. Primeiro, a gente vai falar sobre a Start 1306. Ela é uma máquina de apenas 5 pontos. É uma máquina para quem não quer grandes costuras, para quem não vai trabalhar com artesanato. Se você for fazer, por exemplo, só concertinhos de roupas na sua casa, tudo bem. Ela é uma máquina que dá para você trabalhar e ter aí por um bom período de tempo. Porém, a máquina Start, ela não faz ajuste de ponto. Ela não faz nem ajuste de comprimento, nem de largura de ponto. Ela vai ser aquele ponto sempre daquela mesma forma para o resto da vida. Já a máquina Tradition, que é uma máquina um pouco mais avançada, ela tem 9 pontos. Aí ela sim, você consegue fazer ajuste de comprimento e largura de ponto de zigue-zague, por exemplo. E aí tem mais uma outra máquina que está nivelada entre as máquinas mais simples, que é a Promise. A Promise já tem 11 pontos entre os pontos decorativos e pontos essenciais, e ela é ideal para quem só faz costura como hobby. Essas 3 máquinas que eu acabei de passar, tanto a Start, como a Tradition, como a Promise, são máquinas para quem tem a costura apenas como hobby. Quem vai fazer uma costurinha aqui, outra ali, em casa, sem querer fazer megas produções. Quando a gente começa a aumentar um pouquinho mais as famílias de máquinas, tanto em pontos, elas também vão evoluindo. Por exemplo, nós temos a Simple 3223 e a 3232. Uma diferença entre elas, além do número de pontos decorativos, uma tem 22 pontos, a outra tem 31. Mas uma diferença entre elas é que a 3232 ela tem o passador de linha e a 3223 não tem o passador de linha. A 3223 faz o caseado em 4 passos e a 3232 faz o caseado em um único passo. Você consegue entender que as famílias são divididas assim, entre máquinas que basicamente têm as mesmas estruturas e que quando você cresce um pouquinho mais dentro dessa família, ela vai tendo algo mais para te oferecer. Um passador de linha, um caseado com um único passo. Essas são as grandes diferenças entre as famílias de máquinas. Aí entra a família Fashion Made, que tem a 3333, 3337 e 3342. O que ela tem a mais da família da Simple, por exemplo? Olha, a partir da Fashion Mate, ela tem o isolador de dentes. E o que significa isso, Mayra? Isolador de dentes são aqueles isoladores quando a gente faz a costurinha para baixar esses dentinhos aqui da máquina para que você consiga fazer bordados com mais agilidade e pregar botões. Uma diferença também é que a partir da Fashion Mate você tem as bobinas na horizontal. Essa bobina colocada aqui na parte superior da máquina, na base da máquina, e não aquela bobininha que a gente coloca por baixo. São detalhes muito simples, mas que podem fazer a diferença. Se você gosta de fazer camisas, por exemplo, claro que você precisa comprar uma máquina a partir da Fashion Mate. Por quê? Porque ela tem o isolador de dentes que vai facilitar para que você coloque botões nas suas camisas. Então são detalhezinhos importantes que você precisa observar. Por isso que é tão importante você saber qual a sua necessidade. Para que é que você quer uma máquina de costura? Aquela primeira perguntinha precisa ser respondida a partir desse momento. Então, conforme eu for te falando as qualidades da máquina, você já começa a se antenar. Opa, quero fazer roupa, quero fazer camisa, quero fazer artesanato. E aí você consegue incrementar a sua informação das suas necessidades com as informações adequadas de cada tipo de máquina para que você possa escolher a sua máquina com mais segurança. E aí entra a família da Facilita Pro. Eu não preciso nem dizer, olha, a Facilita Pro eu não preciso nem colocar o óculos para enxergar nenhum tipo de qualidade dela, porque essa família é realmente uma das famílias mais queridinhas de verdade.
A Facilita Pro, além de ser uma máquina que tem uma potência legal, é aquela que faz 1.100 pontos por minuto, ela é uma máquina que faz uma costura mais pesada. Ela é uma máquina mais estável e é uma máquina que aguenta mais o tranco. Além disso, ela costura várias camadas de jeans. Então vamos supor que você queira somente trabalhar com jeans. Você gosta de fazer customização, ou você gosta de fazer calça jeans, ou você gosta de trabalhar só com tecidos pesados. Por que é que você vai comprar uma máquina que não seja a Facilita Pro? A Facilita Pro, ela é totalmente indicada para quem quer trabalhar com tecidos mais pesados. Além dela estar diferenciada em 3 tipos dentro da sua própria família: a 4411, a 4423 e a 4432. A diferença entre elas é basicamente o número de pontos. Ela também tem a bobina aqui na parte superior da máquina, só que ela também vai obedecer aquela regrinha, sabe? Que a 4411 ela tem menos coisas que a 4432, por exemplo. A 4411 ela faz casa de botão em 4 passos e ela não tem o tal do ponto flexível, que é o ponto mais indicado para quem quer trabalhar com moda praia e lingerie. Então, a 4423 e a 4432 já tem ponto flexível, tem mais pontos decorativos e tem o caseado em um único passo. Bom, além dela também ter o isolador de dentes para facilitar que você pregue botão e faça seus pontos decorativos e bordados, ela também tem o braço livre, principalmente porque se você for usar calça jeans, para fazer barra de calça jeans, né? Então todas elas têm o braço livre. Ela tem uma coisa super importante, que é um ajuste de pressão na sapatilha. Ela tem um botão de ajuste de pressão que você pode escolher a espessura do tecido que você vai trabalhar e fazer mais pressão ou menos pressão na sapatilha, justamente para que ela se adeque ao tipo de tecido que você vai trabalhar. Então, se você for trabalhar com várias camadas de jeans, você precisa soltar a pressão da sapatilha. Se você for trabalhar com um tricoline, por exemplo, você tem que regular o ajuste de pressão da sapatilha. É um ajuste muito simples, é um botão que fica na superfície da máquina e que tá tudo ok. É legal porque você vai conseguir trabalhar tanto com tecidos mais finos, como várias camadas de tecidos mais grossos e só vai precisar apertar ou soltar um único botão. Então esse estudo de máquinas mecânicas é o mesmo que você vai fazer com o painel de máquinas eletrônicas. E as máquinas eletrônicas, elas começam com 56 pontos entre os essenciais e decorativos e vai no top de 184 pontos. A máquina mais completa é a Legacy C440. É a máquina com 184 pontos entre flexíveis, decorativos, enfim, aquele monte de ponto para você ficar perdidamente apaixonada. E a máquina com menor número de pontos, com 56 pontos, é a Starlat 6660. E aí você viu como é que eu fiz todas as comparações nas máquinas mecânicas? É assim que você vai fazer a comparação dentro das máquinas eletrônicas também. As máquinas eletrônicas, elas só têm uma família completa, que é a família Starlat, que é a 6660, 6680 e a 6699. Ela tem a diferenciação de pontos e ela basicamente tem quase que as mesmas funções, porém algumas delas têm a mesa extensora e outras não. Você vai precisar fazer essa comparação, porque se você for trabalhar com patchwork ou com peças maiores, por exemplo, a mesa extensora vai fazer total diferença na sua costura, porque vai ficar muito mais confortável para você trabalhar. Uma diferença das máquinas eletrônicas para as máquinas mecânicas é o número de casas de botão. Por exemplo, as máquinas eletrônicas, elas têm mais do que um tipo de casa de botão. Então ela faz aquela casinha assim que é mais arredondada, enfim, tem mais tipos, até 8 tipos de casa de botão que são diferenciadas entre si, que você pode utilizar nos seus trabalhos. Falando em patchwork, tem a máquina específica para o patchwork 7285, que tem várias funções muito interessantes. Se você trabalha com patchwork, avalie cada função, que eu tenho certeza que você vai verificar que essa máquina é essencial para o seu trabalho.
Depois eu tenho mais dois tipos de máquina eletrônica. Tem a Convitens, que é essa aqui, que me atende super bem, e tem a Legacy C440. Eu vou deixar a foto para você poder comparar cada uma delas e ver o que é que elas têm de melhor. Você precisa sempre ver o que é que você vai fazer, qual tipo de trabalho você vai fazer e ver esse trabalho se ele se adequa ao tipo de pontos, ao tipo de acessórios, ao tipo de conteúdo que cada máquina tem a oferecer para você. Se mesmo assim, depois desse vídeo, ficar alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode deixar nos comentários aqui, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a escolher uma máquina de costura. E não se esqueça que você tem cupom de desconto na loja.singer.com.br e o cupom é Singer Quase Tudo. Gente, espero muito ter ajudado e eu realmente gostaria muito que você conseguisse entender e ficasse muito segura com relação à máquina que você vai comprar. Aí, depois que você escolher duas ou três que tiverem mais ou menos dentro daquelas especificações necessárias para o seu trabalho, aí você analisa custo e analisa custo-benefício. Lembre-se, saber costurar divinamente bem ou estar somente iniciando na costura não é um fator determinante para você comprar uma máquina melhor ou não. O que vai determinar se você vai comprar uma máquina com mais funções ou menos funções é o seu trabalho. E depois que você identificar quais são as máquinas que elas estão alinhadas ao tipo de trabalho que você vai fazer, é que você vai ver qual delas cabe no seu bolso. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter uma excelente escolha. Espero ter te ajudado e te espero no próximo vídeo.